paz, meus queridos amigos, meus irmãos, tudo bem com vocês? É com muito prazer e alegria que eu trago para vocês esta lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, que traz como título a Evangelização do Mundo, a principal tarefa da igreja. Como todos vocês sabem, nós estamos em período de quarentena, então nós devemos ficar em casa, nós devemos ficar tranquilos, juntamente com os nossos familiares, resguardando aí tendo algumas precauções. Tudo isso é importante para que esse momento passe. E por isso nós trazemos essa lição para vocês por meio de vídeo, para que todos possam ter acesso, para que todos possam aprender a respeito deste tema, mesmo que à distância. Então, a nossa lição de hoje, ela vai falar de evangelização, algo fundamental que todo cristão deve sempre estar atento. O nosso versículo-chave se encontra em Mateus, capítulo 9, versículo 37, nos diz o seguinte: Então, disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Pensamento de nossa lição: sejamos sensíveis à voz de Deus e prontos a obedecê-lo, pois somente assim podemos agradá-lo. Meus irmãos, a lição ela está baseada, ela tem a sua leitura bíblica principal em Mateus, no capítulo 9, dos versículos 35 ao versículo 38. Vamos ler aqui e vamos fazer uma exposição a respeito deste texto inicialmente e depois partimos então para as subdivisões que foram feitas aqui pelo nosso comentarista Lorival Nunes de Mato. A Bíblia nos diz o seguinte em Mateus 9, 35 a 38. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Meus queridos, nós podemos ver algumas coisas, alguns detalhes que são apresentados aqui neste texto. São detalhes importantes para nós pensarmos as missões, a evangelização. Nós vemos aqui que Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Quer dizer que Jesus conseguia ir em toda a totalidade de locais que era possível que ele fosse. Quer dizer que, quando nós fazemos missão, se nós temos o exemplo de Jesus, nós devemos ir a todos os lugares possíveis. E o que Jesus fazia nessas aldeias? O que Jesus fazia nestas cidades? A Bíblia nos diz que ele ensinava nas sinagogas deles. Tá? Então, o ministério de ensino de Jesus, ele sempre ensinava. Além disso, ele pregava o evangelho do reino, as boas novas do reino. Ele curava todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, Jesus tinha esse ministério triplo, tá? Ele ensinava, ele pregava e ele curava. Isso daí era o que Jesus fazia e é isso que ele espera que nós também façamos, porque uma vez que nós somos os discípulos de Jesus, nós seguimos os passos de nosso mestre. No versículo 36 nós vemos algo interessante. Olhem aqui comigo.
E vendo a multidão, então Jesus vê aquele povo, né, o povo que estava nessas cidades e estava nas aldeias, teve grande compaixão deles. Quer dizer que o sentimento que invadia Jesus, o sentimento que Jesus tinha e que o movia, era a compaixão. Tá? Quando nós fazemos missão, quando nós evangelizamos, este deve ser o sentimento que invade o nosso coração, a compaixão. É sentir a dor do nosso irmão, é sentir no coração a dor daquelas pessoas. Quando nós fazemos missão, a ideia é que nós nos coloquemos no lugar dessas pessoas, ou seja, que nós tenhamos empatia e dessa forma, sentindo no coração, ou seja, compaixão, nós possamos ajudar estas pessoas. Este é o sentimento correto que deve se apoderar de cada coração, de cada cristão. A compaixão. Nós não devemos ser movidos por outro interesse, por outro sentimento. Nós não devemos buscar, por exemplo, a fama, fazer missão por fama, por número, para dizer, eu ganhei tantas almas para Jesus, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, o sentimento é o sentimento de compaixão. E por que Jesus tinha compaixão? Olhem o versículo 36, na parte B desse versículo. Porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Jesus identificava que essas pessoas, elas estavam sem um norte, elas estavam sem um caminho para seguir, elas não tinham direção, elas não eram pastoreadas. E essa compaixão se dá por conta dessa necessidade de que eles tivessem um sentido, de que eles fossem para um caminho, que é o caminho certo, o caminho que leva à salvação. Versículo 37. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Nós constantemente pensamos a respeito deste versículo. Nós sempre entendemos que a obra de Deus, que o campo missionário é muito grande. Mas isto é fato. Sempre nós temos poucas pessoas que se interessam pelo campo missionário. Poucas pessoas que se interessam em ajudar outras pessoas, levando o evangelho, levando as boas novas de Jesus Cristo. Então, desde a época de Jesus, eram poucas as pessoas que se interessavam por isso. E até os dias de hoje continua da mesma forma. E aí Jesus dá uma dica, dá uma ordem. Rogai, pois, ao Senhor da seara, ou seja, ao dono dessa seara, que mande ceifeiros para a sua seara. É somente quando nós rogamos a Deus, ao Senhor, que nós somos capazes, que nós conseguimos, então, pedir mais, conseguir mais pessoas para fazerem a sua obra. Então, meus irmãos, nós iniciamos essa lição pensando um pouco a respeito destas questões. Sempre nós temos um déficit quanto à evangelização. Muitas vezes essa evangelização é colocada como uma tarefa secundária, uma tarefa que é voltada tão somente para pessoas específicas, ou seja, pessoas com o chamado para evangelizar. Contudo, nós sabemos que isto é algo que todos os cristãos devem fazer. Todos os cristãos devem exercer o evangelismo de alguma forma. Isto porque Jesus já havia dito para nós que nós também devemos fazer, nós devemos ir pregar o evangelho a toda criatura, nós precisamos ensinar também fazer discípulos, tudo isso para que nós façamos.
Só que, como o nosso comentarista nos mostra aqui no tópico 1, que diz o perigo da inversão de valores, muitas vezes nós trocamos aquilo que é necessário de ser feito, aquilo que é importante, aquilo que é viável, aquilo que é urgente na obra de Deus, por coisas que são secundárias. E aí nós entendemos estas coisas secundárias como coisas que no momento não são importantes, coisas que poderiam ficar para depois. Então nós temos aqui que a principal tarefa, a tarefa primordial, primeira da igreja é a evangelização. Toda igreja deve fazer isso, deve evangelizar. Os nossos cultos devem estar voltados para essa realidade. Os nossos eventos devem ter como finalidade evangelizar. As nossas ações devem estar também voltadas para esta tarefa. Só que nós observamos que muitas vezes as igrejas têm se preocupado com coisas que são secundárias. Por exemplo, fazer eventos que não têm o objetivo de trazer a edificação ou a evangelização de outras pessoas. Eventos vazios de sentido, eventos que não deveriam acontecer. Ou buscar uma arrecadação para algo que não seja o investimento na obra missionária, que não seja o investimento na obra de Deus, também que seja totalmente supérfluo. Isso também é trabalhar questões secundárias. Nós precisamos de dinheiro? Precisamos. Nós precisamos de investimento? Precisamos, obviamente. Os templos precisam ser organizados, precisam trazer um conforto para todos os cristãos. Nós precisamos fazer ação social e para isso nós precisamos de dinheiro para comprar as cestas ou ajudar as pessoas de qualquer forma que sejam necessárias. Contudo, nós precisamos entender que o nosso principal trabalho, o nosso principal dever é evangelizar. Trazer, levar a palavra, ajudar, ter compaixão das pessoas, é isso que nós precisamos fazer. E aí, por que nós entendemos dessa forma? Por que nós vemos esta necessidade? Porque, como nos mostra o tópico 2 da revista, nós fomos evangelizados. Para que hoje nós estivéssemos aqui, alguém nos evangelizou. Então, o tópico 2 diz a importância do evangelismo pessoal. Todos nós ouvimos em algum momento a palavra de Deus, ouvimos a respeito de Jesus Cristo, e a partir deste momento que nós ouvimos, nós o aceitamos. Então, por que nós, uma vez que já entendemos essa realidade, que uma vez que nós nos mudamos por conta do Evangelho, por que hoje nós não fazemos o mesmo? A ideia é que uma vida gera outra vida. Depois vocês podem ler o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14 ao 16. Uma ovelha gera outra ovelha. Nós não temos a possibilidade de ficar estéreis, parados. Jesus mesmo sempre mostrava que as árvores deviam dar frutos. Tá? As árvores deviam dar frutos. E os frutos deveriam estar de acordo com a natureza, com a essência daquela árvore. Quer dizer que se nós fomos chamados, se nós fomos aceitos por Jesus, nós precisamos levar o seu evangelho para outras pessoas, para que essas pessoas também sejam alcançadas por ele. É importante, então, que nós tenhamos esta consciência que nós precisamos gerar, nós precisamos ser úteis à obra de Deus. E o terceiro tópico da nossa lição
diz a respeito da importância do investimento na obra missionária. Então nós temos aqui uma ideia de que é fundamental que nós investamos na obra missionária. E existem duas maneiras de nós fazermos este investimento, de acordo com a nossa revista. Primeiro, nós podemos investir no quesito financeiro, fazer um investimento de recursos financeiros. Quer dizer que nós devemos pegar aquilo que foi arrecadado, aquilo que foi trabalhado, e nós devemos colocar na obra missionária, na obra de evangelismo. Porque a ideia é que este setor nem sempre recebe a quantidade de recursos, tem a possibilidade de trabalhar bem por conta de às vezes faltar alguma coisa. Então, nós sabemos que constantemente precisamos fazer algo, investir de certa forma para que essa obra continue. E nós também precisamos investir em recursos humanos, ou seja, pessoas. Nós precisamos nos disponibilizar para essa obra. Muitas pessoas têm muita dificuldade de sair, de pregar, de falar. Às vezes porque são tímidas ou por inúmeras outras dificuldades. Mas nós entendemos que essa pessoa pode ajudar em oração, essa pessoa pode ajudar também contribuindo para a obra. Ela não precisa exatamente ir a um campo missionário, desde que ela faça a sua função, desde que ela fale àquelas pessoas que estão ao seu redor, que ela conquiste a sua família, que ela conquiste os seus vizinhos. Ela não precisa ir a um campo missionário. E aí nós entendemos campo missionário como qualquer lugar em que existam pessoas que precisam ouvir o evangelho. Então qualquer campo missionário é um campo de atuação. Mas essa pessoa não precisa exatamente se deslocar para outro lugar para conseguir fazer isso. Porque nós precisamos investir em recursos humanos. As pessoas precisam tomar a iniciativa de trabalharem na obra. É isso que nós entendemos. Existem aquelas pessoas também que se disponibilizam, isso é fundamental. Nós precisamos de muitas pessoas para fazerem isso, para irem, para pregarem, para levarem o evangelho. E somente assim, quando houver esse interesse mútuo, é que nós acreditamos que o evangelho será disseminado, será pregado para todos os lugares onde nós pudermos levar esse evangelho. E aqui o nosso comentarista traz uma história de Alexandre Duff, que foi um missionário presbiteriano na Índia. E o que ele fez? Ele, diante de uma grande assembleia de jovens, ele os desafiou a se levantarem para a tarefa da evangelização. Contudo, ninguém atendeu o seu apelo. E aí o que aconteceu? Ele ficou tão triste, mas tão triste, que ele acabou desmaiando no púlpito devido à sua tristeza. Os médicos levaram-no para uma sala anexa e massagearam o seu peito. Ao retornar à consciência, ele rogou que o levasse de volta ao púlpito para concluir seu apelo. Eles disseram: o senhor não pode, mas ele foi categórico. Eu preciso, nós precisamos alertar as outras gerações da necessidade de nós fazermos a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus implica em levar o evangelho de Deus, de Cristo, para todas as pessoas, para que essas pessoas possam ser salvas, para que essas pessoas possam aprender. E isso é o que eu quero deixar para vocês. Nós precisamos evangelizar. Essa é a principal tarefa, a principal ação da igreja na terra. Nós precisamos fazer isso. Que Deus possa nos abençoar, não somente hoje, mas todos os dias. E que durante essa quarentena nós possamos refletir, pensar, nos conectar mais com Deus,
porque é isso que Ele quer que nós façamos. Deus nos abençoe.